Olá, internautas do WebTerra. Estamos aqui com mais um quadro do WebTerra Podcast e, como prometido, sempre trazendo pessoas de relevância na nossa sociedade que contribuem com a sociedade de Montes Claros do Norte de Minas. E hoje aqui com o nosso procurador, Otávio Rocha, figura importante da administração do prefeito Humberto Souto, que vai falar um pouquinho da administração, dos desafios e tudo que vem ocorrendo na cidade de Montes Claros dentro dessa administração e, claro, a perspectiva futura. Otávio, seja bem-vindo ao WebTerra Podcast. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para esclarecer a população de Montes Claros, os internautas, sobre um pouco daquilo que a Prefeitura vem fazendo, que a administração pública vem promovendo de mudança aí na cidade nesses últimos anos. Mas para as pessoas conhecerem, Otávio, você é uma figura famosa na cidade, né? Por participar diretamente, claro, da administração e ser uma porta de frente ali, está sempre nas principais pautas, estar conduzindo. As pessoas conhecerem o Otávio, formação, origem, é daqui de Montes Claros mesmo, sua formação, advogado, é claro, como procurador, mas conta um pouquinho da sua história. Eu sou um Montes Clarense como da terra, né? Filho de Montes Clarenses, né? E sou formado em Direito, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. E minha única passagem fora de Montes Claros foi esse breve momento da faculdade, né? Voltei para a terra, né? É um lugar que acolhe todos muito bem e temos um caminho no direito e estamos procurando, como sempre, ajudar a cidade de Montes Claros naquilo que a gente pode, né? Hoje eu sou procurador-geral do município e nossa função é buscar orientar o município na condução correta, adequada da lei, né? Seguindo a direção do prefeito, que é uma pessoa também muito preparada, né? Foi ministro, presidente do Tribunal de Contas, facilita muito a minha tarefa lá na condução da parte jurídica do município, com certeza. Não, e a Procuradoria, todos os assuntos passam por lá, né? Não tem nenhuma secretaria que não tem demanda para a Procuradoria. Esse serviço jurídico do município, são três áreas principais, né? Tem uma área que é de processo, quando a prefeitura se envolve, tem uma desapropriação, tem uma indenização, tem algo na relação com os servidores, alguma coisa que gera um problema, a gente chama isso de contencioso, né? Quando há um conflito do município com o cidadão, qualquer que seja ele. Temos uma área também específica, que é uma área que ninguém gosta, né? Que é a área dos impostos, né? Que é a cobrança. Que é a cobrança dos impostos. É uma área muito grande também, né? Então tem alguns tributos, são de competência do município e é obrigação da Procuradoria agir nessa parte, vamos dizer, não muito festejada pela população, mas o nome já diz, né? O imposto, né? Imposto Mas que é importante para a sustentação de toda a cadeia produtiva, das ações do município. O que paga, né? O asfalto, o professor, o médico, todo o serviço que a prefeitura faz é a contribuição. Então, é uma parte fundamental, é isso que dá oxigena, que dá condição do município exercer suas atividades. E temos uma parte também muito importante que é da consultoria. O Brasil ele foi muito eficiente em criar órgãos de controle. Não que isso seja ruim, né? O próprio prefeito foi presidente do maior órgão de controle que nós temos no Brasil, que é o Tribunal de Contas da União. Nós temos tribunais de contas dos estados, temos o Ministério Público, temos diversos órgãos que promovem esse controle. Então, o objetivo da Procuradoria é ser esse primeiro órgão, né, interno, que é de dizer como as coisas têm de ser feitas. Qualquer compra de uma caneta... Dando segurança ao prefeito, né? Dando segurança. A todas as pastas envolvidas ali. E é uma coisa muito complexa. Você está dizendo da compra de um aparelho de alta tecnologia que vai para a área da saúde, né? Até uma caneta, isso precisa de seguir um ritual. Um ritual muito complexo, mas isso é muito importante, né? Porque isso visa garantir que o dinheiro público seja bem gasto. Então essa é uma parte que a gente tem de dedicar uma importância
maior, vamos dizer assim. Qual que é o problema? Né? O Brasil, depois de 88, ele começou a criar órgãos para dizer, para controlar. Nem sempre funcionou tão bem. A gente não precisa citar os exemplos de corrupção em todas as esferas, são amplos, infelizmente. Mas faltou, talvez, uma atuação mais de ensinar. Muito do que é feito de errado é feito não por má fé, má vontade, processo incorreto, a formatação incorreta, má orientação. Má orientação. Então, faltou no Brasil quem dissesse como isso ser feito. E esses órgãos principais de controle, tribunais de contas, né, o da União, dos Estados, o Ministério Público, acredito que eles têm percebido isso. Então, a gente pode verificar que nos últimos tempos tem ocorrido cada vez mais uma mudança nessa estratégia de fiscalização, uma atuação antes do acontecido, porque muitas vezes isso parte de um desconhecimento, de uma falta de estrutura. Então, para comprar uma caneca dessa na administração pública, aqui na empresa, você vai, escolhe o preço e compra. Para comprar uma caneca dessa, eu passo por quase uma via crucis, né? Eu tenho de olhar o orçamento, tenho de olhar se tem a disponibilidade do dinheiro, a forma, aí eu vou lançar um edital, até a concorrência, fiscalizar, até a concorrência. Então, é um processo muito complexo, difícil. Então, a gente tem um aparato na licitação, no controle, na procuradoria, que é muito grande. Ela vive por conta disso. Alguns municípios não têm isso. Sim. Então, esse é um problema. E nem profissionais, às vezes, capacitados, que dão conta de delinear esse formato, essa sequência. Eu me lembro, uma ocasião, um prefeito que foi me questionar uma ocasião, sujeito bem intencionado, político já de carreira, pessoa correta. E ele respondeu um processo que ele fez um convênio para construir me parece que era uma escola, uma quadra numa escola. E o projeto tinha o telhado era ruim, era um telhado, não sei se era uma telha dessa, pior, de amianto, já tem um tempo. E aí ele falou assim, não vou fazer com essa não, essa aqui é ruim, vamos fazer da telha boa. A escolha dele. Ele pegou e falou, não, vou fazer, eu completo. Com boa intenção. Eu completo o dinheiro. Aí chegou um técnico depois da União para olhar que da telha, outra telha. Notificou ele, abriu um processo. Mas eu fiz uma melhor. Falei, mas não era para ter feito a melhor. Era que estava no processo. Está escrito. Então, de certa forma, essa pessoa, eu acredito que esses são vários. Sim. Pessoas bem intencionadas. Essas pessoas bem intencionadas, elas mereceriam uma atenção maior por parte de quem tem condições. E a gente adotou um modelo de Estado que permitiu um nível de descentralização que é incomum. Você não tem isso em outros lugares. A figura do município é uma criação, com essa liberdade que se tem no Brasil, é uma criação muito própria do Brasil. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, você tem algumas liberdades, mas como é o município brasileiro, isso é uma coisa muito peculiar. E tem município que não tem nem sustentabilidade, né? Então, ele não tem condição de se manter sem ajuda. Então, é preciso ensinar essas pessoas antes acredito, de falar em tipo de estar exercendo até a função, né? Assim, talvez tivesse algum tipo de pré-requisito até para assumir a função, poderia ser. Só que às vezes a questão política não permite isso, né? Então assim, o prefeito Humberto Souto é uma pessoa muito experiente por ter vindo de um órgão de controle tão importante. Então, uma visão muito quando a gente fala em implantar sistemas e tudo, ele sempre ressalta, olha, mas nada disso funciona se a pessoa que está lá na ponta não tiver caráter. Então, se eu não tenho alguém
voltado para a preservação do público, esse é um problema realmente. E é interessante, esse conceito de coisa pública, ele não é só de administração. Você pega a Alemanha. A Alemanha é um país que se desenvolveu muito em cima do coletivo, mas não do Estado. Você pega as cooperativas. As cooperativas são coisas fantásticas, né? Aquilo é público, é coletivo. Não é do poder público, mas é coletivo. Então, a noção de coletivo, ela precisa ser difundida. O associativismo, né? No Brasil tem uma dificuldade, né? O condomínio, então o sujeito está no condomínio, ele acha às vezes que pode jogar papel no chão, ele pode sujar a parede da quadra, ele pode quebrar o elevador, ele pode deixar a porta aberta, mas aquilo é do coletivo. Então o condomínio, a cooperativa, a administração pública é o conceito de coletivo. Se a gente estabelece como todo mundo é dono do coletivo também, em vez, ao contrário de dizer que o coletivo não é de ninguém, a gente começa a administrar melhor. E muda o dia a dia, o comportamento dessas pessoas no dia a dia. A conservação é outro, a noção, a visão. Mas isso é um processo educacional. Então, isso é educação. Né? Educação de casa para fora, né? Educação do que seja realmente o espaço de todos. Né? Então, isso é importante. Então, uma pessoa que vai para a administração pública, o vereador, o prefeito, o governador, o político, o secretário, o servidor público, ele tem de estar com essa noção lá na cabeça. Ele vai prestar um bom serviço público. Que o serviço público, muita gente fala, servidor público, tem muita gente boa, muita gente competente, tem muitos trabalhos fenomenais. Eu já participei da administração, eu trabalhei diretamente. Tem muito profissional, muito servidor efetivo do município de Montes Claros que tem uma experiência vasta e acho até bacana, o prefeito Humberto Souto deu oportunidade para vários, né, de carreira do município, assumir uma pasta, como a Regiane mesmo, lá na educação, acho que é um exemplo de mostrar aquele potencial de tudo que ela viu, colocar em prática nos conceitos, claro, dando autonomia para ela trabalhar. Uma grande parte dos servidores comissionados aqui do município são servidores efetivos, né? Parcela significativa, né? Então, a secretária de Educação, por exemplo, infraestrutura, né? Sim. Vanderlin. Então, nós temos vários servidores que estão exercendo essa função. O serviço público é uma vocação. Sim. É uma vocação, né? Então, quem não é vocacionado sofre porque é difícil. Não tem prazer, né? Você tem de ter uma realização pessoal quando o de todos aparece, né? Então, o nosso serviço, né? É um serviço de meio, né? Não é de fim. Então, quando uma ponte fica pronta, uma rua, algo é feito de forma correta, isso tem que me dar uma satisfação, né? Claro. Porque senão não vale a pena, né? Sim. Então, quando a gente trabalha sem satisfação, o serviço não tem o efeito, né, que ele deveria, e a pessoa, quando não está realizada, tem que buscar outra atividade, né? Mas, companheiro, você já tinha experiência, claro, na participação na administração, e como foi enfrentar esse desafio com o prefeito Humberto Souto, assumindo naquele momento ali a pasta, e claro, uma administração nova, com conceitos novos, com um formato diferente, o prefeito com personalidade, né, de enfrentar e colocar suas convicções em prática. Foi um desafio grande, né, para você como profissional e já com experiência. Foi um desafio, mas um desafio alicerçado numa premissa, que era de realizar o que fosse correto, né? O prefeito é uma pessoa que tem, acima de tudo, um exemplo, né? Um exemplo de vida. Então, depois de ter sido tudo na República, né? Vereador, deputado estadual, federal, ter presidido o Congresso, presidido o Tribunal de Contas da União, se imaginava, e a população de Montes Claros pôde comprovar isso, que ele viria para exercer uma coroação
na sua vida pública, entregando para a sua cidade uma administração que pudesse ser diferente, que pudesse servir de inspiração para a cidade. Então foi muito importante essa mudança no jeito de administrar, acredito, e ela teve resultados. Então, assim, o município paga seus fornecedores em dia. Nós tínhamos um problema com precatórios judiciais. O pagamento de dívidas judiciais é comigo lá, né? Nós vamos pagar mais de 50 milhões de dívidas de anos, de dívidas de 30 anos, 20 anos, 10 anos, dívidas de muito tempo. Que não eram resolvidas, sempre protelando. Protelando, então nós vamos liquidar as dívidas antigas da cidade. Então, para mim isso foi uma satisfação. Eu nem imaginava que a gente tivesse essa condição, né? Então, estamos liquidando as dívidas antigas, coisas que estavam aí, mas que deviam e devem ser pagas, Sim. Estão sendo pagas. Nós tínhamos um problema muito sério com a questão da água na cidade. A gente tinha indústria que estava indo embora. Então, indústria farmacêutica com investimento de mais de R$1 bilhão, que ela ia embora porque a cidade não tinha água. Então, nós fizemos um acordo importante, né, que foi aprovado por lei, parecer favorável do Ministério Público. Isso é o acordo da Copasa? Da Copasa, né? Então, assim, nós vamos captar água, estamos captando água no São Francisco. Assim, é uma das maiores captações de água do Brasil. Tá? Acredito que a do Centro-Sul deve ser a maior captação de água. Dá uma segurança para a população, porque às vezes a gente esquece. Sim. Né? Mas estava faltando água, tinha dia que racionamento, não tinha faltou, água para tomar banho. Tinha restaurante que não podia funcionar todo dia porque não tinha água. Então, como é que uma cidade olha para o futuro se ela não tem nem água? Então, esse foi um problema muito importante, né? Que foi resolvido, está sendo resolvido. E outros, né? Prefeitura nova, economia de dinheiro e uma mudança está sendo programada aí, né? Está sendo feita na área da saúde, né? Na educação, o volume de escolas que Montes Claros projeta para construir ano que vem. É até importante citar esse assunto. Vamos falar da municipalização, né, das escolas estaduais. É um processo importante. Assumir essa educação fundamental já é natural, né? É uma obrigação do município. É uma obrigação do município. Então, isso causou muita preocupação, principalmente nos professores, de perder o emprego, servidores da rede estadual. Uma das condições que foram colocadas é permitir que quem quiser continuar exercendo seu ofício. Mas com vínculo onde? No Estado ou no município? Com vínculo no Estado. Então, quero continuar com meu vínculo no Estado, trabalhando no mesmo lugar, é possível. Então as pessoas, a grande maioria, não tinha esclarecimento, achando que ia perder o tempo de serviço, isso tá não ia poder aposentar. Isso está na lei. Então, assim, para garantir o direito dessas pessoas que tinham uma expectativa razoável, né? Claro. Esperada. Então, isso está na lei. E o que aconteceu? O Estado parou de fazer concurso para essas séries iniciais. Por quê? Porque não é obrigação dele. O Estado parou de reformar as escolas, parou de dar essa atenção para focar naquilo que é obrigação dele. O que aconteceu? E já estava acontecendo, por exemplo, alguns anos atrás o município recebeu algumas escolas do Estado. E tinha algumas coabitadas também, se eu não me engano. Isso. E o que o município recebeu em troca? Nada. Ainda tinha que pagar o transporte, né? Então, o que ia acontecer? Transportar o aluno do ensino médio para o Estado. O que é o futuro disso? Não é por opção do município, do Estado, porque diz, olha, não é a minha obrigação. É entregar tudo isso que estava para o Estado sem nenhuma contrapartida. Então, a ideia é receber, se o Estado cumprir essa obrigação, com um repasse importante de recursos para o município equipar o serviço de educação. Tem gente preocupada, fala, olha, mas se a educação do Estado é melhor que a do município, eu vou dizer que não é, não. E a gente tem números para provar que o município está enfrentando o problema da educação. Perguntar a algum aluno da rede do município se ele está achando
se a merenda está ruim. Não, até a qualidade até maior do que a do Estado. Os alunos da rede pública receberam um tablet com acesso à internet para estudar em casa, para ter videoaula, para fazer prova num equipamento que, vamos falar a verdade, né? A gente olhava e achava só menino rico que tinha isso, né? Classe média, né? O menino da rede pública não tinha esse acesso. Então, essas coisas estão mudando. Então, eu acredito que existe uma vontade e competência para fazer isso, e é uma determinação. O município já vem fazendo, é um programa grande, o município está reformando escolas do município, fazendo novas escolas, e em vingando esse projeto da municipalização, tenho certeza que o município vai abraçar a educação como uma das principais, ou a principal meta de governo. Quem viu que o prefeito já fez até agora, pode acreditar que coisa nessa boa, parte vai dar continuidade. Que coisa boa vai vir, né? Então, assim, é preciso dizer qual é o contexto dessa situação, né? Não é uma simples, o município vai assumir mais responsabilidades. Não. É função do município assumir esses anos iniciais. Então, o que ele está fazendo é cumprir seu papel constitucional. Às vezes gera um ruído aí, até a parte política também que interfere nisso, né? Mas tem que ter tranquilidade legal. É engraçado que muita gente que reclama agora não falou nada quando o município recebeu escolas de graça, sem receber nada em troca, né? Recebeu escolas e alunos da rede estadual sem nenhuma contrapartida, e essas pessoas que mais criticaram não falaram nada. Agora, quando vem com um projeto que vai significar... Com viabilidade financeira. Num volume de investimentos que a cidade nunca viu, né? Tem uma figurinha na internet que o pessoal fala, não há portão não que o prefeito vai asfaltar a sua casa, né? É uma brincadeira, porque ele fez muito recapeamento, fez muitas ruas, né? Muitas avenidas, está asfaltando os distritos, então, fez muita obra de infraestrutura. Eu acredito que isso dando certo, essa vai ser uma administração marcada não pela infraestrutura de pavimentação, que é fundamental, que é importantíssima, mas acredito que vai ser a administração pública que vai ser marcada por ter cuidado da educação de Montes Claros, das crianças de Montes Claros, né? E ter o equipamento e a estrutura é fundamental para que tenha esse atendimento de qualidade, né? Eu acredito muito que isso vai dar certo. E Tomara. É o momento, acredito, de fazer isso. Mas cada dia, né, enfrentando um problema, é assim que a administração vai tocando. Mas um outro ponto, vocês enfrentaram um momento muito difícil que foi totalmente atípico, né? Que foi a pandemia. Vindo a administração com toda uma programação, buscando solucionar aquelas demandas rotineiras do município. Aí surge uma pandemia sem perspectiva, sem conhecimento, sem saber o que fazer. E as medidas tomadas lá atrás, a princípio não, teve efeito, né? Quanto aos números de casos, números de mortes. Montes Claros tem os melhores números em relação ao combate. Mas também a população não gostava muito de medidas porque restringia a sua liberdade, o seu jeito. Como é que foi vocês, nesse comitê, você lá diretamente, que naquele momento ali foi o porta-voz? Cada um fez conduziu uma parte pequena, né? E é um trabalho de equipe tudo que a gente faz. Não foi um momento fácil para ninguém. E, infelizmente, essa situação ganhou um contorno político muito grande, maior do que deveria. Então, a preocupação com a saúde, ela ficou em segundo plano. E houve uma politização de todos os lados. Sim. De todos os lados. E nós perdemos muito tempo com isso. O país perdeu muito tempo com isso. Então, aqui em Montes Claros, quem era ouvido para decidir, para fazer isso, era uma equipe técnica. Então, epidemiologistas,
foi montado um comitê que tinha corpo de bombeiros, polícia, representações, né? Os médicos, Secretaria de Saúde. Então, tudo que foi feito aqui foi seguindo a orientação técnica. E não foi nada de novo. Ninguém inventou a roda aqui. Houve um momento em que se questionou, isso está certo? Se questiona ainda, né? Foi certo o que foi feito? Olha, isso vai depender do tempo. Mas eu fico muito tranquilo, porque Montes Claros pode estar sujeita a comparações. E quando a gente compara Montes Claros com cidades do mesmo porte, porque você não vai comparar uma cidade com população de 2.000 habitantes, rural, plenamente rural, que as pessoas não têm contato, Sim. que não tem transporte coletivo, não tem uma vida noturna ativa. Não tem vida noturna, né? Com a cidade de Montes Claros. Quando você compara uma cidade do porte de Montes Claros com outras, os indicadores de Montes Claros estão entre os melhores do país em tudo. Em tudo. Então, isso não é um fato que surgiu do nada. Isso é decorrente do trabalho. E das medidas tomadas. Então, as pessoas não têm noção do que foi estabelecer um número de UTIs. Cada UTI montada implica um número de trabalhadores absurdo. Então, a gente está falando aí de um planejamento, de um esforço que foi muito grande. E ele surtiu efeito. Manaus morreu com gente asfixiada, sem oxigênio. Isso não aconteceu em Montes Claros. Isso não foi por acaso. Então, houve planejamento. Teve planejamento para guardar medicamento, para se planejar, né? Em determinado momento, Montes Claros, nós comunicamos os hospitais e houve um planejamento quanto aos insumos. Porque você imagina o mundo inteiro precisando de medicamento, de anestésico, para entubar, para fazer cirurgia. Nós fizemos um planejamento para que isso não faltasse em Montes Claros. Em determinado momento, outras cidades, Montes Claros podia mandar para... Esse não era um planejamento. Montes Claros não podia dar conta resolver a demanda local. Do estado inteiro. Então, isso foi muito difícil, e não é por acaso. Então, é claro que ninguém fica satisfeito em estabelecer restrição para funcionamento, para horário. Isso é muito chato, né? Assim, e é claro que os próprios servidores, Sim. nós mesmos, nós temos uma vida também como a de qualquer um, né? Então, quer sair, ir no clube, ir à academia, ir no restaurante. Então, foi um momento muito complicado, mas até que chegasse uma coisa que para o Brasil não foi nenhuma inovação. Vacina. Sim. O Brasil é um dos países que tem uma tradição de vacinação mais diversas avançada. Campanhas ao longo dos anos aí que ocorrem. Diversas campanhas e de graça o SUS faz isso. Então, por mais que as pessoas achem que não tem efeito, eu acho que é uma questão objetiva. Então, hoje, nós temos vacina à disposição. Então, quem não quer tomar a vacina, a dose de reforço, evidentemente está sujeita a um agravamento maior, né? Há quem diga que são vacinas experimentais. Eu não sou especialista da saúde, mas o que os nossos técnicos informam é de que elas têm plena segurança, são eficazes, né? E a gente tem comprovado isso. O número de casos subiu novamente, isso não corresponde a um aumento significativo de internações compatíveis com o número de casos. Isso não é Qual que é o fator novo? É a vacinação. Hoje nós temos um instrumento já muito mais eficaz, né? E apto para controlar essa doença e felizmente nós estamos num momento muito melhor do que já estivemos, né? Mas aí a população fica aflita, né? A perspectiva, claro, se piorar os casos, tem um efeito natural, né?
de preservar e de privar um pouco mais desse contato. Aí o pessoal brinca aí, tá chegando os Expo Montes. Um monte de gente preocupada, vai ter Expo Montes, vai ter Expo Montes, não vai ter? As pessoas têm que ter o quê? É consciência, né? Tentar controlar o máximo possível para a gente ter um ambiente mais favorável. Olha, a Expo Montes é o momento de, talvez, o momento maior congraçamento da cidade. A festa, talvez as festas de agosto, elas rivalizam com a exposição agropecuária, né? Pela tradição, pelo que representa para a cidade. Me parece que não é um momento de voltar atrás para restringir a realização de um evento como esse. Mas quem está no rumo da administração tem uma coisa chamada poder. E o poder implica em responsabilidade, né? Quem tem poder tem de exercer o poder, às vezes para agradar uma pessoa e às vezes para tomar uma medida. Eu falei mais cedo, né? Tem a parte dos tributos. Ninguém quer pagar imposto, né? É horrível pagar imposto. É bom receber a rua asfaltada, a coleta de lixo, né? Uma educação boa, né? Saúde, médico, posto de saúde, isso é bom. Pagar é a parte que a gente não gosta. Mas a gente é obrigado a cobrar. Sim. Então, quem está no poder tem de exercer o poder com responsabilidade. Às vezes, isso implica em medidas que não são populares, que não agradam as pessoas. Mas quem quer só agradar a todos, a vida inteira, acaba não agradando a ninguém, porque não faz o seu dever. Então, quem faz o seu dever pode dormir com a consciência tranquila, ainda que desagrade, porque fez o que era necessário. Então, isso é que é importante, né? Quem está à frente da direção do que é público tem de saber que, às vezes, terá de tomar medidas que não são as mais festivas, mas até na criação, né? No convívio com os amigos, na criação dos filhos, às vezes a gente toma medidas que não são as mais alegres, mas não tem o que fazer, né? Às vezes um amigo está fazendo uma coisa que não é boa para ele, né? Arrumou uma namorada que não é a melhor, você fala, essa aqui não é a melhor, dá né? um conselho você dá, né? O conselho você tem de dar, às vezes você fica chateado, mas se você é amigo, você vai falar a verdade com ele. Não pode perder a amizade. Não pode perder a amizade. Mas tomara que os casos se mantenham aí, pelo contrário, reduzam, né? E nós temos um instrumento hoje que é um instrumento da vacinação. Sim, e as pessoas aproveitar e ver que está com uma perspectiva não tão boa nesse momento, vão lá, vão prevenir, vão vacinar. É a melhor opção, né? E claro, né? Assim, a gente acredita que isso será suficiente para tirar o mundo desse. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento difícil por conta, estão enfrentando uma pandemia, acredito que saindo da pior fase, um momento de inflação no Brasil, mas sobretudo inflação no mundo. A guerra interferindo diretamente em vários insumos aí. A guerra interferiu diretamente em pontos fundamentais, né? A Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de alguns grãos, né? Trigo, soja, trigo, né? O pãozinho que a gente come tá ligado, tá relacionado à guerra, né? Então, além disso, tem um problema da alta dos combustíveis que afeta qualquer coisa, né? Especialmente num país onde tudo é transportado por caminhões, né? Os caminhões movimentam o Brasil, né? A matriz de transporte brasileira, ela é muito voltada para o transporte rodoviário. Então, esse é um problema também. Então, tudo muito caro, não só no Brasil. E nesse contexto complicado, eu acredito que Montes Claros tem se saído bem, né? O servidor público chega no final do mês, ele sabe que vai receber.
quem trabalha para o município está recebendo. E a prefeitura tem entregado um serviço de relativo, não vou dizer de ótima qualidade, não para não ser pretensioso, né? Mas um serviço de qualidade. Mas é um ponto até importante. Boa, né? Esses pontos positivos da administração, claro que são evidenciados aí, a infraestrutura, a seriedade, o trato com a coisa pública. Mas com certeza existem algumas áreas ou demandas que ainda são pontos a se atacar, a se trabalhar, a tentar melhorar. E esses pontos quais são que nessa administração ainda pensa em evoluir? A educação talvez seja um ponto agora de dar um passo maior, né? Mas assim, quais pontos você acha que pode evoluir aí do município enquanto administração que vai trazer esse benefício à sociedade como um todo? Olha, assim, é uma administração que eu acredito está trazendo respostas que a cidade precisava. Por exemplo, está em execução agora um programa fantástico, que é de ligar os municípios, né, os distritos da cidade, né, então um programa de construção de rodovias por município. Acho que nem o Estado está construindo stand de rodovias como Montes Claros está construindo. Então, Aparecida, Ermidinhas, os distritos da cidade estão sendo ligados por asfalto. Pode parecer uma coisa pequena, mas para a pessoa que mora lá, tem a mãe que mora lá. Qualidade de vida, facilita o transporte da produção desse pequeno agricultor. É um desenvolvimento para a cidade fantástico. Isso está sendo feito. As ruas tem qualidade, né? Está asfaltando mais de 1.300, 1.400 ruas. Para quem mora na terra, isso é saúde, educação, né? É acesso a emprego, a tudo. Então, eu acredito que isso é um ponto que todo mundo está vendo. Mas 2 pontos me parecem fundamentais agora e a gente precisa enfrentar esses problemas. Uma, a educação, e está sendo feito um investimento como nunca foi feito, que pode aumentar ainda mais se a municipalização for implantada, um investimento na educação que vai deixar uma marca para o futuro. Então, quem achou, quem imaginou que foi bonito fazer avenida, a estrada, vai fazer ponte, vai ver a dimensão disso no futuro. Esse é o reflexo do futuro desse investimento. Eu acredito muito nele. E no âmbito interno, a gente tem um problema importante para resolver, que pouca gente entende, que é o problema da previdência dos servidores, né? Que, do ponto de vista interno... Tem um interno, déficit? É um déficit que não é um déficit causado por agora, mas por anos e anos. Então, a previdência do município deveria ter lá depositado na conta para garantir a aposentadoria dos servidores algo como 1,7 bilhão, e não tem praticamente nada. Né? Não tem. Então, esse é um problema que se eu participar dessa solução, eu vou ficar muito satisfeito. Porque são nossos amigos, né? São as pessoas que prestaram serviço, dedicaram suas vidas ali. São as pessoas que trabalham para nos servir, né? Servidores públicos. É o sujeito que trabalha limpando a rua, o médico que trabalha atendendo no posto de saúde, o servidor do administrativo, todo mundo que está ali, assim, eles merecem essa garantia. Então, esse é um problema que eu acredito que precisa ser enfrentado. Não pelo... Tenho certeza que o prefeito, com a casa em ordem como está, ele vai conseguir soluções para honrar a aposentadoria dos servidores enquanto ele for prefeito aí, esses 2 anos e meio ainda que falta de administração. Mas o futuro é algo que realmente me preocupa. Me preocupa e precisa de uma compreensão. Se as regras que estão aí não forem alteradas, eu não vejo muita solução. Agora, isso precisa do servidor se conscientizar, da cidade se conscientizar, porque o que vai acontecer? A partir de agora começa um déficit muito grande, e um déficit que vai... E aí fala, mas esse é um problema do servidor. Quem não é servidor não precisa se preocupar? Não. Porque a prefeitura tem de honrar esses compromissos. E o volume de investimento, de gasto, vai ser tão grande
que não vai sobrar dinheiro. Infraestrutura, para nada, para logística, nada. Não vai ter dinheiro para professor, para médico, para limpar a rua, para nada. E mesmo assim o servidor não vai ter seu benefício no momento que ele mais precisa. Então, se há algo que eu pudesse dedicar minhas forças para convencer as pessoas, seria isso. Mas uma conversa não é fácil franca, não, viu? Mas não é fácil não. É uma conversa franca, né? Porque assim, não é para brigar. Não é para ninguém falar, olha, esse é um problema. Vamos tentar estancar agora e resolver ou acho... deixar para o futuro, para você mesmo, que o servidor atual vai ser penalizado. Não. Ele que vai ter dificuldade. Os servidores, se eles disserem, ó, certamente, se eles não clamarem por essa mudança, acho que o prefeito, por exemplo, Humberto, pode simplesmente não fazer essa mudança. Honrar os seus compromissos. Deixar para o próximo. Mas ele... Protelar problema, né? O mandato dele vence daqui a 2 anos e meio. E será que nós vamos ter essa garantia lá para frente? Então, não agir agora, talvez impossibilite o município de ter condições de agir depois. Então, me parece que esse é o maior problema para o futuro da cidade, né? Porque, infelizmente, foram anos de gestão equivocada na Previdência. Pegar dinheiro da Previdência para pagar servidor, para colocar num banco que faliu, para fazer um shopping popular que não dá retorno para o servidor. Não volta, né? Houve investimento e não tem retorno. Pegar para pagar folha. Mas a prefeitura agora que arca com isso. E olha, tinha um conselho lá, até com servidores. Isso, não, pode deixando também. Então, é preciso que a cidade saiba desse problema. As pessoas não gostam de enfrentar os problemas. Mas a conta chega. A conta chega. E eu, quando me perguntam, eu digo, para mim esse é um problema. Se as pessoas não souberem desse problema, ele uma hora vai chegar, vai bater as portas. Você pode jogar poeira debaixo do tapete, uma hora ele sobe. E uma hora ela vai aparecer, né? Então, é uma preocupação verdadeira. Precisa de alguém enfrentar isso. E para enfrentar isso, acredito que os servidores têm de entender do problema. São nossos amigos, são pessoas que dedicaram a vida a trabalhar pelo povo da cidade. São pessoas que merecem essa atenção. E eles são os primeiros que devem saber dessa situação. Mas tomara que tenha essa consciência aí no futuro próximo, possamos estar falando da resolução, né? Ou pelo menos da iniciativa dela. Como eu disse, é muito mais fácil falar de coisas boas, né? De notícias que tragam alegria para todo mundo. Mas quem está administrando, tem alguma responsabilidade, acaba tendo um dever também de trazer notícias as boas e as ruins. E enfrentar e apresentar soluções para esses problemas, né? Administrar tem é uma coisa muito complexa, né? Mas faz parte. Otávio, eu queria te agradecer, eu acho que falou um pouquinho de várias áreas aí, né? Com certeza te convidar, deixar um convite prévio aí para outra oportunidade, falar de mais temas que surgem, claro, de outras demandas do município. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço. Um dia que você quiser falar bem do Galo, você me chama. Se for tá fácil falar, ué. Tá fácil. Tá na fase boa. Você sofreu muitos anos, agora tá no momento de alegria. Não, ser atleticano é um estado de espírito. Eu costumo dizer que eu não tenho raiva do Cruzeiro. Eu tenho amor pelo Atlético. Aí supera, deixa cego pelos outros. Não, eu não vejo o jogo do Cruzeiro, não vejo o jogo do América. Eu só vejo o jogo do Atlético. E para ganhar, quando não ganha também eu fico chateado. Então, o Atlético ganha, fica tudo melhor, né? Um dia, se for para falar bem do Galo, você pode me chamar. Pode deixar, eu criar a pauta do Galo aqui. Mas muito obrigado e eu queria deixar registrado assim, o meu apreço que eu tenho por você. Acho que na sua função, com tanta ocupação, sempre disponível em nos ajudar em diversas pautas. Claro que está aqui na comunicação, mas também milita no esporte. E você sempre disponível, sempre atencioso. Nosso muito obrigado diante de todos os internautas do WebTerra, a essa presteza em querer apoiar as causas da cidade de Montes Claros. E parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Então, estamos à disposição quando precisar e fazendo aquilo que é dentro das nossas limitações, o que é melhor para Montes Claros, dentro de cada área. Cada um pode ajudar um pouco a cidade, né? Essa noção de trabalhar para todos, né? Não é? Então, a gente acredita nisso, eu acredito muito nisso e acho que nossa cidade está melhor hoje, vai estar melhor no futuro, né? E com a contribuição de todo mundo. Muito obrigado. Então, continue acompanhando o Webterra Podcast. Um abraço a todos.